Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Márcio, irmãos e irmãs, no finalzinho da semana passada, nós começamos a ouvir o livro do profeta Isaías. Estávamos acompanhando Oséias, o livro do profeta Isaías, então vimos a sua vocação, capítulo 6, e hoje a primeira leitura retorna um pouco aqui para o capítulo 1, o início da profecia aí de Isaías, que escutamos ele falar da rejeição por parte de Deus dos sacrifícios e holocaustos. Contudo, esta abominação dos sacrifícios não se dava pelos sacrifícios em si, pela liturgia do povo, pelo culto, não era isso, mas pelo estado de espírito de quem oferecia, pelo estado moral de quem oferecia. Tanto é que nós ouvimos aqui, o versículo 13, que diz assim, não continueis a trazer oferendas vazias, o incenso é para mim uma abominação, não suporto lua nova, sábado, convocação da assembleia, iniquidade com reunião solene. O que o profeta estava aqui anunciando em nome de Deus era justamente isso, um povo que vivia na prática, uma parte, não eram todos, tinha também um resto que era fiel, mas uma parte do povo que, vivendo a infidelidade à aliança, à lei de Deus, se aproximava para talvez conseguir um benefício, aplacar a ira de Deus com os seus holocaustos e sacrifícios. É como alguém dizer para nós, eu te amo, mas a gente sabe que a pessoa pelas nossas costas fica falando mal de nós. Escutar essa declaração de amor, eu te amo, vai gerar no nosso coração o quê? A gente vai dizer, falso, são mentiroso, por trás eu sei que está falando mal de mim. É isso que Deus está dizendo. Falsos, sacrifícios que não são verdadeiros, que não expressam um amor, que não são sinceros de coração. E é nesse sentido que a gente poderia lembrar, por exemplo, de São Paulo, que também fala da liturgia eucarística no capítulo 11 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios,
do povo que se aproximava da Eucaristia, mas que não olhava as necessidades dos mais pobres. Tinha a refeição após a Eucaristia, todo mundo ia na frente, comia tudo e deixava para os mais necessitados nada, né? E ele está dizendo, isso é comungar indignamente, você não ter consciência do que você está fazendo, o sacrifício do Senhor, que é doação para o outro, e aqui está agindo com egoísmo. Então, iniquidade com solenidade, isso não combina. E é nessa direção que o Salmo que nós ouvimos, o Salmo 49, vai dizer isso, olha, eu não venho censurar os teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso de novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança na tua boca? Tu que odiastes as minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disto que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. E o versículo 21. O versículo 23 vai dizer assim ainda: oferece ao Senhor um sacrifício de louvor, e eu mostrarei a salvação. Eu mostrarei a salvação a todo aquele que cumpre a lei de Deus, né? Mas interessante que esse sacrifício de louvor, na verdade ali na língua hebraica, o termo pode ser usado sacrifício de louvor ou o sacrifício de confissão. Confessar a Deus os seus pecados. E o que manda aqui para usar louvor ou usar confissão é o contexto. Se o contexto é esse contexto aqui de arrependimento, de conversão, é sacrifício de confissão. Tanto é que você pega outra tradução, né, a tradução da Bíblia Jerusalém ou do Peregrino, está lá, está assim, sacrifício de confissão, sacrifica a Deus tua confissão, quem oferece uma confissão me glorifica. E é assim que reconhecer o pecado, reconhecer a falta contra Deus, é justamente oferecer a Ele o que Ele deseja, o reconhecimento de que estávamos indo no outro caminho e agora querer seguir os seus preceitos. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, por isso o convite aqui, no finalzinho da primeira leitura, dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa da viúva, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. É esse o procedimento que Deus quer para mostrar para nós também o caminho da vida. É assim que Jesus, no Evangelho, também está dizendo, está terminando o discurso para os apóstolos, né, o discurso do envio dos apóstolos, e ele está dizendo: quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aqui é o caminho de perder a própria vida, mas claro, aquela vida aqui da primeira leitura que o profeta está condenando, uma vida apegada aos bens inferiores diante do bem superior que é a vontade de Deus. Porque aqui o profeta está condenando também o seu povo, que começa a fazer alianças com quem Deus não queria, e até mesmo o rei, por exemplo, o rei Acás, que sacrifica seu filho a um outro deus, ao deus Moloque, porque quer um bem. Tanto é assim, né, que a gente vê às vezes, não consigo um bem de Deus, vou procurar talvez então uma outra religião, uma outra coisa, porque eu quero aquilo. Eu quero aquilo de todo jeito. E Deus está dizendo: perder a vida
essa vida baseada apenas num bem puramente humano, dissociado da vontade de Deus. Querer essa vida, ou perder, melhor dizendo, esta vida, na verdade é a nossa salvação, porque é a obediência a Deus, a sua palavra, ainda que não tenha um benefício imediato. E é somente desta forma, obedecendo a Deus, amando a Ele mais do que a nós mesmos, mais do que aquilo dissociado da vontade de Deus que eu acho que é o bem para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para as minhas coisas, mas não está sob o olhar de Deus, sob a palavra de Deus, e que isso vai resultar em desgraça para nós. É somente com esse espírito de obediência e de amor a Deus, sim, que a nossa oferta, a nossa liturgia, os nossos sacrifícios serão agradáveis a Deus, porque são sacrifícios, é sacrifício unido à aliança e à lei de Deus. Assim, a liturgia é de fato uma expressão de nossa relação com Deus, de nosso amor e de fidelidade à sua aliança. Mas a liturgia também, mais ainda, ela é de fato uma expressão da fidelidade e do amor de Deus para conosco. E que por isso se torna ação de graças de nossa parte. Ação de graças por nos vocacionar a Ele, ação de graças por sua fidelidade, que sempre convida o homem, ainda que tenha caído, errado, a voltar aos seus braços, a voltar para Ele. Todos nós podemos, então, colocar a mão na cabeça e pensar: se vivo, se me aproximo de Deus com uma vida dissociada dos seus mandamentos, fazendo só o que eu quero, ou se de fato, talvez ainda não esteja vivendo como seria o que eu desejo, mas tem um esforço de obediência, tem um esforço de querer amá-lo, de querer estar junto a Ele. Assim, a nossa oferta é a expressão de nossa fidelidade à sua aliança e aceitação e ação de graças de sua fidelidade a nós manifestada em Jesus Cristo, na cruz, e que se torna memória neste altar, no qual agora nós iremos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.